Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pedimos que nessa manhã ela seja alimento para nós. Que enquanto nós meditarmos aqui na palavra, que o Teu Espírito Santo ande em nosso meio, alcance os nossos corações, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Que a Tua palavra hoje ela possa alcançar cada coração que me ouve, para que possamos sair daqui mais parecidos, mais apaixonados e mais sedentos pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa época do início do ano é uma época boa para nós fazermos reflexões. É uma época ideal para nós reavaliarmos a nossa vida. É isso que nós fazemos, não é? A gente tem assim a sensação de que quando vira o ano, começou tudo de novo. Zerou tudo e agora eu tenho que reprogramar o que estava errado. Então, a partir da virada do ano, a gente repensa a nossa caminhada. A gente repensa como a gente estava vivendo no trabalho, na família, alguns comportamentos. Essa é a época de avaliar, de pensar o que pode melhorar, o que pode ser feito, o que pode ser feito diferente daqui para frente. Porque, irmãos, a verdade é que muitas vezes, em muitas áreas, nós caímos numa inércia. A gente acaba repetindo as coisas, fazendo as coisas no piloto automático, às vezes sem pensar. Então, nessa época, a gente para e pensa, o que eu estou fazendo? Qual é o propósito disso? E nós reavaliamos, então, a nossa caminhada. E isso vale para a nossa caminhada cristã também. Isso vale para a nossa caminhada na fé também. Nessa época, a gente tem que parar e pensar se aquilo que a gente tem feito, se a maneira que a gente tem vivido a fé, é de fato aquilo que Deus espera de nós. É de fato aquilo que Deus quer que a gente viva. Ou será que nós caímos na inércia e no piloto automático? A gente vem para a igreja todo domingo, e é isso que a gente faz, e sempre foi assim, e vou continuar assim. Não. Nessa manhã, nós vamos refletir sobre a nossa caminhada, repensar a nossa caminhada cristã e ver se há algo que nós precisamos mudar. O tema dessa mensagem é Ide e fazer discípulos. Nós vamos falar sobre a grande comissão e vamos entender, a partir da palavra de Deus, o que Deus espera de nós a partir desse texto. O que nós vamos refletir aqui é exatamente a razão de ser igreja. Por que é que nós somos igreja? Por que é que nós nos reunimos aqui todo domingo? Qual é o propósito disso tudo? Será que a gente não caiu na inércia de achar que eu tenho que vir todo domingo porque sempre foi assim, eu faço isso desde pequeno, eu aprendi que é dessa forma, no mundo inteiro as pessoas fazem isso, então ser igreja é isso, é vir, congregar uma vez por semana e está tudo bem. O texto que nós lemos então, ele vai nos dizer algo muito importante sobre isso. E nós vamos repensar a nossa caminhada a partir do texto. O texto é a grande comissão. A grande comissão, meus irmãos, ela é o centro da missão da igreja. Aquilo que Jesus quer da sua igreja está aqui condensado, resumido, aqui está a essência. Aquilo que Jesus espera de nós como igreja, o ponto central, o ponto mais importante está escrito aqui, na grande comissão. O resto é acessório. Aqui está o que nós precisamos focar, o que nós precisamos fazer. A grande comissão que está presente em todos os evangelhos, ela recebe uma ênfase muito forte do Senhor Jesus. Ele dá um destaque, ele dá uma importância muito grande para a grande comissão. Mas será que nós também damos a mesma importância?
Será que nós também olhamos para essa ordem, olhamos para essas palavras de Jesus e damos a ela a importância que Jesus dá? Será que para nós também é algo central? Será que para nós também é algo fundamental? Será que a nossa caminhada cristã também gira em torno da grande comissão? Lamentavelmente, meus irmãos, a resposta é não. Nós temos feito tantas coisas, nós vivemos a vida cristã de outras formas, nós nos ocupamos na nossa caminhada em fazer tantas outras coisas, e a grande comissão muitas vezes acaba ficando de lado. Nós não damos a ela a importância que a palavra dá, nós não damos a ela o foco que ela deveria ter. Nós não priorizamos como o Senhor Jesus prioriza, como nós vimos aqui nesse texto. E nós nos equivocamos com relação à grande comissão, porque nós não entendemos corretamente o que ela significa. Nós não entendemos, nós fazemos algumas confusões quando o assunto é a grande comissão. Nós nos equivocamos, nós esquecemos. Nós confundimos algumas coisas aqui, nós não entendemos completamente. Por isso nós erramos. Por não entendermos a grande comissão, muitas vezes a gente acha que é uma opção. Por não entendermos a ênfase que Jesus dá aqui, tem gente que acha que a grande comissão é um acessório. Olha, você vai viver a sua vida cristã, você vai ao culto, você vai participar de ministério, você vai se envolver em tantas coisas e, quando der, aí você faz discípulos. Se sobrar um tempinho na sua agenda ministerial, naquele tanto de coisa que você tem para fazer no ministério, na célula, na igreja, se sobrar tempo, você faz discípulo. A gente não entende o foco que é a grande comissão. Muitas vezes, meus irmãos, nós caímos no ativismo religioso. Trabalhamos e trabalhamos no ministério, na igreja, na cela, fazemos tanta coisa, quando Deus esperava outra de nós. Quando o foco deveria ser diferente, porque nós não entendemos a grande comissão. Tem outras pessoas que não cumprem a grande comissão, também porque não entendem, mas acham que ela é difícil demais. Ah não, a grande comissão e de fazer discípulos, isso aí é para o pastor, é para o líder de célula, é para aqueles que são enviados pela igreja, aqueles que passam por um treinamento, aqueles que são capacitados, esses sim têm que cumprir essa grande comissão, isso não é para mim. Nós erramos, nós não entendemos corretamente o que representa essa passagem tão central e tão importante na vida da igreja. Portanto, o que nós vamos fazer nessa manhã? Nós vamos analisar 5 erros que nós cometemos em relação à grande comissão. São 5 pontos que eu separei aqui, que nós entendemos errado, e com a graça de Deus nós vamos colocar novamente esse texto e essa ordem no lugar que ela deve ocupar no meu e no seu coração. 5 erros, portanto, a respeito da grande comissão. O primeiro erro que nós cometemos a respeito da grande comissão: nós não entendemos que a grande comissão é uma ordem. Nós não entendemos que a grande comissão é uma ordem. Irmãos, o nosso problema com a grande comissão é que a gente trata ela como se fosse a grande sugestão. Nós não entendemos que o texto aqui não está sugerindo nada. O texto aqui está nos ordenando algo. Faça discípulos, está no imperativo. Mas nós achamos que é opcional. Mas quando você para analisar o texto, veja como que Jesus começa essa parte final. Como ele começa esse comissionamento. Ele diz no verso 18, o texto diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A grande comissão não é uma sugestão,
dita por uma pessoa qualquer. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é a maior autoridade do universo. A grande comissão é uma ordem dada não por alguém que tem muita autoridade, não por alguém que tem uma grande autoridade. Jesus está dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Só o fato de Jesus começar dizendo isso já deveria nos levar a buscar entender de todas as formas o que é a grande comissão. Quando Jesus diz: eu tenho toda a autoridade, eu sou o rei de todo o universo, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, e ele na sequência te dá uma ordem, irmãos, essa deveria ser a nossa prioridade. Eu preciso entender e cumprir completamente o que ele está me mandando. Imagine você lá, imagine que você é um discípulo, naquele momento. Você não sabe o que Jesus vai falar. Jesus esteve morto, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está glorificado. Ali o texto, nos versículos anteriores, diz que os discípulos estão adorando. De repente, o Senhor de todo o universo, aquele que tem todas as coisas debaixo do seu governo, do seu domínio, ele se aproxima de você. Imagine você lá, e ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, aí congela a imagem. Irmãos, o que ele vai falar a seguir tem que ser o foco principal da sua vida. Entenda o que Jesus está dizendo aqui: eu sou o Senhor, eu sou o Rei sobre tudo. Portanto, já que eu sou o Senhor sobre tudo, eu vou dar uma ordem para vocês. E a ordem é: vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, nada é mais importante do que isso. Nada tem um foco tão grande, tem uma ordem tão clara, é tão objetivo, é tão direto para mim e para você, quanto essa ordem. Mas às vezes a gente trata como se fosse uma outra pessoa dizendo, alguém sem tanta autoridade. Mas a primeira coisa que eu e você precisamos entender, para cumprir o mandamento, não é opcional. Eu e você precisamos nos empenhar em entender o que ele está falando, e o que quer que signifique essa ordem, e é o que nós vamos ver nessa manhã. Eu e você temos a missão de cumprir, e essa tem que ser a missão da minha vida, a missão da sua vida. Tudo o que nós fazemos, todo o resto, é acessório. Tudo tem que apontar para isso, porque essa é a grande ordem, a grande missão, a grande comissão que o Senhor tem para mim e para você. Esse é então o primeiro ponto. É uma ordem e nós precisamos cumprir essa ordem. O segundo erro que nós cometemos com relação à grande comissão, nós não entendemos o real motivo de sermos igreja. Irmãos, às vezes a gente não entende a grande comissão, porque a gente não entendeu direito o que a gente está fazendo aqui. A gente não entendeu direito qual é o propósito disso que a gente está fazendo, de ser igreja. Por que Jesus criou a igreja? Para que existe a igreja? Existe um propósito da gente se reunir? Será que, quando Jesus instituiu a igreja, o objetivo era apenas entreter os crentes uma vez por semana? Será que era encher a agenda do crente de atividade para que ele não fique perdido lá fora? Será que é isso que Jesus espera de nós como igreja? Será que é para isso que ele nos uniu em igreja? Quando o pastor Silvio falou isso semana passada, aliás, se você não estava aqui, você não ouviu a mensagem, é importante que você assista no YouTube. O pastor Silvio falou na semana passada que quando a gente é salvo, Jesus poderia ter feito diferente, ele poderia ter nos salvado e nos levado para a glória. Teria resolvido o problema. Ou então Jesus poderia ter nos salvado e falado assim, agora você cuida da sua vida aí, não arruma confusão não e espera eu voltar. Mas não, Jesus instituiu a igreja, e nós precisamos, para a gente entender essa missão, a gente precisa entender o que a gente está fazendo aqui.
Vamos recapitular bem rapidamente, para a gente entender qual é o propósito de ser igreja. O livro de Gênesis nos conta a história da criação e da queda. O texto começa dizendo que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele nos criou para o relacionamento com Ele. O homem foi feito numa relação de dependência com Deus. A vida humana só faz sentido se ela é vivida nessa relação de dependência. Deus cria o homem então para desfrutar da sua presença, para louvar a sua glória, para participar da sua majestade nesse relacionamento tão bonito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas acontece que ali no jardim Deus colocou também uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore no centro do jardim significava que o homem poderia escolher se submeter a Deus ou não. Porque Deus não queria que o homem fosse simplesmente um escravo do amor, porque o amor, por definição, ele precisa ser dado, ele precisa ser escolhido. Portanto, Deus queria que o homem escolhesse permanecer debaixo da sua soberania, do seu senhorio. O homem, a árvore do conhecimento do bem e do mal representava isso, a possibilidade do homem escolher andar com Deus. Mas nós sabemos que a escolha do homem foi exatamente o contrário. O homem resolveu desobedecer, o homem resolveu pecar. E o pecado, meus irmãos, não é descumprir uma lista de proibições, não. O pecado é esse desejo de ser autônomo. O pecado é o desejo de ser independente, de conduzir a própria vida, de fazer da própria maneira. Foi isso que o homem escolheu ali, ao comer do fruto. No momento do pecado, a nossa natureza foi completamente desconfigurada. Eu e você fomos corrompidos pelo pecado. O pecado nos corrompeu, nos desconfigurou. Agora, os nossos amores estão desconfigurados. A nossa moral está desconfigurada. Os nossos projetos, os nossos sonhos, foi tudo corrompido pelo pecado. Nós fomos completamente desconfigurados. Não havia outra solução. O próprio Deus se fez homem para morrer pelos homens, em nome dos homens, recebendo a punição que era devida aos homens. Jesus veio e assumiu o nosso lugar como um homem. Jesus naquela cruz, meus irmãos, era como a serpente de bronze no deserto. Você se lembra lá do livro de Números? Lá no deserto, Moisés cria uma serpente de bronze, porque o povo estava sendo picado por serpentes. E quem era picado morria, mas quem olhava para a serpente de bronze era salvo. Jesus disse, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, o Filho do Homem também deve ser levantado. Jesus, ele absorve o veneno do pecado. Jesus naquela cruz, ele absorve o veneno. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus tirou o veneno do pecado. Nós já fomos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e um dia nós seremos salvos da presença do pecado. Mas acontece, irmãos, que nesse período que nós estamos vivendo hoje, que é o período do já e do ainda não, nós já fomos salvos, Jesus absorveu o veneno, mas nós ainda não somos como deveremos ser. O que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você, que entregamos a vida a Jesus? Ele está nos configurando de novo. Ele está nos consertando de novo, porque o pecado nos corrompeu de uma forma tão grande, que nós não somos aquilo que nós deveríamos ser, nós não somos mais aquilo que Deus projetou para nós. A nossa natureza ainda precisa ser consertada, a nossa moral. Então o Espírito Santo começa um processo de santificação, de colocar as coisas no lugar. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. Onde é que entra a igreja nesse contexto? A igreja é o lugar que Jesus instituiu para que eu e você fôssemos reconfigurados para sermos aquilo que Deus um dia sonhou que a gente fosse. Qual é o lugar por excelência que o Espírito Santo trabalha o meu coração e o seu coração para nos fazer de novo aquilo que nós deveríamos ser, aquilo que o pecado corrompeu? Onde é que o Espírito Santo trabalha no meu e no seu coração? Esse lugar se chama igreja.
Foi com esse objetivo que Deus criou a igreja. É por esse propósito que Jesus instituiu a igreja. Portanto, a igreja, a nossa igreja, cada comunidade, cada família na fé, ela tem dois objetivos principais, duas razões de ser. Primeiro, trazer pessoas para o reino, anunciar o reino, falar da salvação, anunciar o perdão de pecados. Mas em segundo lugar, é um lugar de formar Cristo na vida das pessoas. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, como igreja, não é entretendo o crente, não é distraindo o crente uma vez por semana. A razão de ser da igreja é que aqui é o lugar em que o caráter de Jesus vai sendo moldado no meu coração e no seu coração. É para isso que nós existimos, é para isso que Ele estabeleceu a sua igreja. Chamar pecadores ao arrependimento, trazer pessoas para o reino e trabalhar o caráter, ser instrumento de Deus para trabalhar o caráter, formar Jesus na vida de cada um. É por isso que Jesus não disse aqui no texto, vão e façam convertidos. Jesus disse, vão e faça discípulos. Discípulo, meu irmão, é aquele que imita, é aquele que obedece, é aquele que é igual a Jesus, é aquele que está sendo trabalhado. Esse é o discípulo. A nossa missão não é encher as cadeiras da igreja de convertidos. Quando uma pessoa se converte, a nossa missão não acabou. Quando uma pessoa se converte, a nossa missão apenas começou. Porque a igreja é esse lugar de fazer discípulos. Discípulos de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11, não precisa abrir, falando sobre a igreja, o apóstolo Paulo diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está nos ensinando em Efésios? Ele distribuiu dons na igreja, ele criou a igreja com uma multiplicidade de dons, para quê? Para que Cristo seja formado em nós. Para que um ajudando o outro, o caráter de Cristo seja o modelo onde nós vamos sendo preparados e moldados para sermos parecidos com Jesus. O lugar onde Deus faz isso é a igreja. A igreja, por excelência, então, meus irmãos, é o lugar de fazer discípulos. Às vezes a gente acha que o propósito da igreja é converter todo mundo. Mas o que Jesus nos ordenou a fazer não é fazer convertidos, é fazer discípulos. Portanto, meus irmãos, o segundo erro que a gente comete, nós não entendemos exatamente o que é ser igreja. Ser igreja, meu irmão, não é uma atividade de fim de semana, para você falar que é crente. Ser igreja não é ficar ocupando a sua agenda para você evitar de pecar lá fora. Ser igreja não é entretenimento para os jovens que estão buscando outras coisas no mundo, não. Ser igreja é lugar de fazer discípulo de Jesus. Essa é a razão de ser, formar discípulos, formar Cristo no caráter e no coração de cada irmão. Todos os ministérios, todas as atividades, tudo o que é feito na igreja tem que olhar para a grande comissão e tem que ter o discipulado como ponto central. Se aquilo que nós fazemos não está gerando Cristo, não está formando o caráter de Cristo na vida do irmão, aquilo não é razão de ser da igreja. Portanto, para a gente avançar, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Primeiro, é uma ordem. Nós precisamos cumprir. E, em segundo lugar, é a razão de ser da igreja. Fazer não convertidos, promover não entretenimento, mas fazer discípulos, promover um amadurecimento
espiritual de cada irmão. Esse é o segundo ponto, então. Entendemos que é uma ordem, entendemos qual é a razão de ser da igreja. O terceiro erro que nós cometemos é que nós não entendemos corretamente como fazer discípulos. Ok, eu entendi que eu devo fazer discípulos, eu entendi que tudo na igreja tem que girar em torno do discipulado, mas como que faz discípulo? O que representa isso? Ok, eu quero cumprir a ordem, eu quero obedecer o mandamento, eu entendi que todas as atividades têm que girar em torno do discipulado. Mas o que é discipulado? Às vezes a gente acha que discipulado, ser discipulado é frequentar uma célula. Irmãos, na célula, o que acontece é discipulado. Mas o discipulado é muito mais do que simplesmente frequentar uma célula. Tem irmão que fala assim, não, eu sou discipulado, porque de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, uma vez por semana, eu tenho um encontro com o meu pastor, eu tenho um encontro com o meu líder de célula. Irmãos, naquele momento do encontro, o que acontece é discipulado. Mas o discipulado é muito mais do que isso, ele não se resume a um encontro quinzenal, semanal ou mensal de você com o seu pastor. Mas o que é então fazer discípulo? Como nós podemos então fazer discípulo? Jesus não nos deixa sem resposta. Ele disse então, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Verso 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí ele vai nos dizer o como. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Jesus, então, está nos ensinando aqui como fazer discípulo. E nós fazemos discípulo de duas formas: batizando e ensinando. Mas vamos entender o que significa isso. Em primeiro lugar, nós fazemos discípulos, então, batizando. Por que nós fazemos discípulo batizando? Porque o batismo, ele integra o crente. O batismo, ele traz o convertido para dentro da comunidade. Aquele que se converte, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele precisa ser integrado numa comunidade. O batismo é exatamente isso, o batismo é um sinal do povo de Deus. O que nos marca? Qual é a nossa marca como povo de Deus? É o batismo. Assim como no Antigo Testamento, a marca do povo de Deus era a circuncisão, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, não há mais a circuncisão, agora existe o batismo. Aquele que entrega a vida para Jesus, a marca que ele agora é parte do povo de Deus, é que ele passa pelo batismo. Por isso o batismo é importante. É claro que o batismo, ele não é o responsável por salvar ninguém, mas o batismo, ele é um mandamento porque ele marca essa entrada da pessoa no reino, na vida da igreja. Ele agora é um novo convertido. Através do batismo, o crente declara publicamente que ele morreu para si, e agora ele vive uma novidade de vida, debaixo do senhorio de Cristo. Aquilo que o homem fez de errado lá no Éden, assumiu o controle da própria vida, assumiu o controle da própria história. Quem se converte, o que acontece no seu coração é exatamente isso, ele abre mão de si mesmo, ele toma a sua cruz, mas agora ele quer viver para Jesus, por isso ele é batizado nas águas. Mas ao mesmo tempo em que ele confessa publicamente e de forma visível aquilo que aconteceu no seu coração, através do batismo também ele está declarando para aquela comunidade, agora eu vou caminhar junto com vocês. Quem aqui foi batizado aqui na Mineirão? Alguém foi batizado aqui? Foram batizados aqui na igreja? Quem mais? Todos esses irmãos que foram batizados aqui na igreja declararam para nós: eu nasci de novo, eu abro mão do meu velho estilo de vida, eu quero viver agora novidade de vida, e eu quero caminhar com vocês. Vocês são a minha família na fé. Por isso que o batismo é uma festa. Nós fazemos aqui na frente, nós apresentamos os irmãos
porque agora ele faz parte da comunidade. Da mesma forma que nós, como igreja, ao batizarmos aquele irmão, nós estamos declarando que nós recebemos esses irmãos para fazer parte da nossa família, da nossa comunidade. Portanto, o que Jesus está dizendo é isso: quando você fizer discípulos, a primeira coisa é batizar, é integrar, traz para a comunidade, traz para dentro desse lugar de transformação, traz para dentro desse lugar em que o Espírito Santo vai começar a formar Cristo no caráter dele. Portanto, vão e façam discípulos. Como? Primeiro, batizando, integrando, trazendo para a comunidade. Mas em segundo lugar, Jesus está dizendo, batizando e ensinando. Como nós fazemos discípulos? Batizando e ensinando. Porque o crente que foi desconfigurado lá na queda, que foi corrompido pelo pecado, no momento que ele aceita, entrega a vida a Cristo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, as coisas não se resolvem automaticamente. A gente ainda vem desconfigurado. A gente ainda vem com as velhas ideias. A gente ainda vem com o velho pensamento, a velha maneira de pensar lá do mundo. Então, uma vez que nós fomos integrados na comunidade, a comunidade agora vai ensinar. Nós precisamos passar por esse processo. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente tem que ser renovada. E nós fazemos isso ensinando. Ensinando a palavra. Trazendo para perto. Levando para uma célula. Conversando aqui ao final do culto. Conversando no ambiente da igreja. Batizando e ensinando. E ensinando o quê? As nossas boas ideias. Ensinando autoajuda. Ensinando a parte boa do Evangelho. Não. Jesus diz aqui, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Essa é a missão da igreja. Integrar o convertido. E ensinar a obedecer tudo. Todo o Evangelho, toda a palavra de Deus. É assim que nós fazemos discípulos. Agora, irmãos, tem um ponto aqui que você precisa prestar muita atenção. Você precisa guardar o que eu vou te falar agora, porque se você entender o que eu vou te falar agora, você entendeu tudo o que você precisa entender sobre a grande comissão. Se você um dia esquecer tudo que eu falei aqui, lembra só do que eu vou te falar agora. Mas não esquece o que eu vou falar o resto não, que também é importante. Mas o que eu vou falar agora, você tem que se lembrar, porque se você entender essa parte, você entendeu tudo. Jesus diz assim, no versículo 20. Então, no 19 ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não disse, ensinando-os tudo o que eu lhes ordenei. Jesus disse, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei. Irmãos, nós fazemos discípulo. Fazer discípulo não é só ensinar tudo que Jesus ordenou. Fazer discípulo é ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou. O que faz de você um discípulo de Jesus não é o tanto de Bíblia que você conhece. O que faz de alguém um discípulo de Jesus não é o tanto de teologia que ele estudou. Eu conheço gente que sabe muito mais de Bíblia do que eu e não é discípulo. Porque o discípulo não é aquele que sabe, o discípulo é aquele que pratica. Discípulo é aquele que vive. Discípulo é quem obedece, ou numa outra tradução, discípulo é aquele que guarda todas as coisas que ele ensinou. Jesus disse isso em João capítulo 8, verso 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Portanto, meus irmãos, guarde isso, fazer discípulo, a nossa missão é fazer discípulo. E fazer discípulo não se resume em ensinar o Evangelho. Não termina no ensinar o Evangelho.
Fazer discípulo é ensinar a obedecer a palavra, a obedecer o Evangelho. Portanto, meus irmãos, se é verdade, como nós vimos, que a missão principal da igreja é fazer discípulos, batizando e ensinando a guardar, então a vida cristã não pode se resumir a vir ao culto uma vez por semana. Se é verdade que a missão principal da igreja, se a razão de ser, se a razão de nós estarmos aqui, se o propósito para o qual Deus instituiu a igreja é fazer discípulo, e discípulo é aquele que obedece, é aquele que guarda os mandamentos, que guarda a palavra, vir ao culto uma vez por semana e ouvir a palavra e ir embora não faz de você um discípulo. Faz de você um ouvinte da palavra. Faz de você alguém que aprendeu a palavra. Mas se ninguém está ensinando você a guardar a palavra, você não é um discípulo. Se você, meu irmão, acha que vir à igreja uma vez por semana é vida cristã, você não entendeu nada do que significa ser igreja. Você não entendeu nada do que Deus quer fazer com você na igreja. E você não entendeu nada do que Deus quer fazer através de você na igreja. O púlpito é importante. O pastor Silvio falou muito sobre isso na semana passada. Se você não estava aqui, depois você procure lá no YouTube. Eu não vou repetir tudo que ele falou. O púlpito, meus irmãos, ele tem um lugar central. O púlpito é importante. Você vira, eu não estou dizendo que você não precisa mais vir domingo. Você tem que estar aqui todo domingo. A não ser que você não possa, o seu lugar domingo é na igreja. Porque aqui, como o pastor falou semana passada, nós lançamos os fundamentos, a base. O púlpito é fundante, mas a vida cristã não se encerra em assistir um culto uma vez por semana. Deixa eu dar um exemplo para você, para ficar mais claro. Imagine que o pastor Silvio está pregando aqui na frente, ele diz assim, olha, maridos, vocês têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Pais, vocês têm que ensinar os filhos no caminho, meditando com eles na palavra, sendo um exemplo para os seus filhos. O pastor está pregando aqui na frente. Isso não é discipulado. Discipulado, que é a missão central da igreja. Quando o pastor está pregando aqui na frente, ele está ensinando a palavra. Mas isso não é discipulado. Discipulado, meus irmãos, a gente não faz em linha de produção. Eu vou discipular todo mundo hoje aqui na hora do culto. Não, isso não é discipulado. Discipulado não é linha de produção. É trabalho manual. É 1 a 1. Portanto, quando o pastor está pregando aqui, ele não está discipulando. Mas aí no final do culto, eu chego perto dele e falo assim, pastor, eu não estou conseguindo ser um bom marido. Pastor, eu não estou conseguindo ser um bom pai para os meus filhos. Aí o pastor vai falar para mim assim, por que você não faz dessa forma? Por que você não tenta fazer um pouco diferente? Por que você não muda essa sua maneira de ser, essa sua maneira de falar? Por que você não altera esse comportamento? Por que você não adota essa estratégia? Ali ele está me ensinando a obedecer. Ali ele está me ensinando a guardar. Ali há discipulado. Ali nós cumprimos completamente a missão da igreja. Ela começa com o ensino, mas ela não termina no ensino. Porque a vida da igreja não é ensinar um monte de coisa. É ensinar a guardar. É ensinar a obedecer. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que a gente aprendeu errado. A verdade é essa. A gente aprendeu errado o que é ser igreja. A gente aprendeu errado como fazer igreja. Porque a gente aprendeu
que igreja é um monte de culto, mas um monte de evento. Não é verdade? A gente aprendeu assim. É um monte de culto, um monte de atividade, um monte de evento. Irmão, deixa eu te falar algo. Não me entenda errado. Evento não resolve o problema de ninguém. O evento é importante? Claro que é. Nós precisamos fazer evento. Mas o evento não resolve os problemas da igreja. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que a gente identifica aqui na igreja, não é o nosso caso, mas vamos supor que a gente identifica assim, uma crise nos casamentos. Os maridos não estão amando as suas esposas, as esposas não estão respeitando os seus maridos. Nós temos um problema com os casais da igreja. Como que a gente aprendeu a resolver isso? Faz um evento. Congresso de casais. Chama um especialista que vai falar tudo que a gente precisa ouvir para resolver o problema. Irmãos, de novo, para você não me entender errado, glória a Deus pelos especialistas. Nós precisamos fazer mais eventos, precisamos trazer aqui pessoas, homens e mulheres de Deus, para nos ensinar a palavra. Mas o que acontece depois do evento? Todos os problemas acabaram? A igreja não tem mais problema, por quê? Porque a gente fez um evento. Irmão, os problemas vão acabar quando ao final do evento, um irmão sentar com outro irmão lá fora e falar assim, você viu o que ele falou? Vamos colocar isso em prática, eu acho que eu vou mudar isso na minha vida, você me ajuda. Você me ajuda, porque ali a gente não só está ensinando o que a Bíblia diz, a gente está ensinando um ao outro a guardar. Isso é discipulado. Porque se Jesus tivesse falado assim, ensinando-os tudo o que eu ordenei, faça discípulos batizando e ensinando. Ah, meu irmão, a gente encher vocês de evento. Aí era só fazer evento, era só ficar pregando aqui o dia inteiro, porque se fazer discípulo é só ensinar, então basta encher a igreja de atividade, que está tudo certo. Estamos fazendo discípulos. Mas o discípulo, fazer discípulo, Jesus está ensinando, é ensinar a guardar, é ensinar a obedecer. Até as células têm que tomar cuidado com isso. Porque tem muita célula que os irmãos entram mudos e saem calados. Só o líder que fala. Aí virou culto. Célula é lugar de falar. Meus medos, minhas lutas, minhas dificuldades. Não estou conseguindo. Preciso da ajuda dos irmãos. Por isso que o grupo é pequeno. Porque ali você tem liberdade. Ali você pode colocar para fora. Ali um vai orar com o outro, um vai dar um conselho. Quando o irmão coloca uma dificuldade, uma luta, o outro fala, eu já passei por isso, eu sei como eu posso te ajudar, eu vou te ensinar aqui como você pode guardar. Célula é lugar de discipulado, mas se a célula não vigiar, ela vira um lugar de ensino, e não de discipulado. Hoje em dia, meus irmãos, nas igrejas, Brasil afora, sobra culto, sobra evento, mas falta discipulado. É por isso que nós temos igrejas tão cheias de gente, mas com pouca vida com Deus, com pouco caráter transformado. Tem um teólogo canadense, faleceu recentemente, J.I. Packer, falando dos Estados Unidos, algo que se aplica a nós também, ele dizia assim, o protestantismo norte-americano mede 5.000 quilômetros de largura e 1 centímetro de profundidade. Nós alcançamos muita gente, mas não tem profundidade nenhuma, é tudo superficial. A maioria dos crentes que a gente conhece é superficial, porque falta discipulado. Não é só ensinar a palavra, é ensinar a guardar, porque o discípulo é aquele que guarda. Portanto, meus irmãos, fazer discípulo, cumprir a missão da igreja, lembra disso, é uma ordem, é a missão central da igreja, é a razão de ser da igreja, fazer discípulo.
Não é fazer convertido, é fazer discípulo. E nós fazemos discípulos batizando e ensinando a obedecer. Nosso quarto erro, a respeito do discipulado, a respeito da grande comissão, é que nós não entendemos a quem a ordem é dirigida. Ok, pastor, eu entendi que é a missão da igreja, que o discípulo é quem guarda, é quem obedece, o que nós precisamos fazer na igreja é ensinar os irmãos a guardar, é ensinar os irmãos a obedecer. Mas isso aí é coisa de pastor, né? Isso aí é coisa de líder de célula, né? Isso aí não é para todo mundo. Irmãos, é claro que os pastores, os líderes de célula, eles são discipuladores. Ninguém se torna pastor ou líder de célula se não for um discipulador. As pessoas às vezes acham que eles misturam pastor com pregador. A pregação é um pedaço pequeno do ministério pastoral. O que o pastor tem que fazer na sua essência é fazer discípulo, é discipular. Então sim, os pastores estão aqui para discipular você, os líderes de célula também. Mas não é exclusividade da liderança. Jesus está dizendo aqui sobre o fazer discípulo como um mandamento para toda a sua igreja. Não é uma missão exclusiva daqueles que foram enviados. Talvez a confusão surja aqui pela palavra como foi traduzida para nós. Porque aqui o verbo ir, na minha tradução, está escrito vão e façam discípulos. Em outra tradução, como eu dei o título da mensagem, ide e fazei discípulos. Então parece que é um evento, ide, vão, tem que ter um evento, tem que marcar o momento. A igreja vai enviar os missionários. Mas essa palavra aqui ficaria melhor, mais de acordo com o original, se ela tivesse sido traduzida por indo, no gerúndio. Indo, faça discípulos. Não é um evento, vão e façam. Então nós vamos fazer o evento de envio. Isso é importante acontecer, mas não é isso que é a grande comissão. A grande comissão é indo, faça discípulos. Enquanto você vai, faça discípulos. Mas enquanto eu vou, aonde? Para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a academia, para o supermercado, aonde você for. Percebe como fica mais claro? Não é ide. A grande comissão não é um programa da igreja em que a gente vai enviar os missionários. Não, a grande comissão é, por onde você for, por onde você passar, você tem uma missão, que é uma ordem dada pela maior autoridade do universo. É a essência do que nós fazemos, do propósito de Deus para nós. Vá e faça discípulos. Isso fica mais claro quando Jesus completa dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações aqui, meus irmãos, não é no sentido de países. Nações aqui é cada grupo étnico, cada grupo cultural, é igual está lá em Apocalipse 5:9, homens de toda tribo, povo, língua e nação. É gente de todos os grupos. Como é que os pastores vão alcançar tanta gente? Você tem acesso a grupos que eu não tenho. Você tem acesso a pessoas no seu trabalho, na sua família, que não querem me ver nem pintado de ouro, que não toleram ouvir falar de um pastor, mas você tem acesso. A missão não é minha de alcançar essas pessoas, é sua. A grande comissão é para todos nós alcançarmos todos os povos, todas as tribos, todas as pessoas, todos os grupos. Nós precisamos entender, irmãos, que a grande comissão não é um programa da igreja, é um estilo de vida do cristão. É a maneira que nós vivemos, é isso que nós fazemos aí fora, é assim que nós conduzimos a nossa vida aí fora. Às vezes os irmãos falam assim para a gente, pastor, mas eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado para ser líder de célula. Mas isso não é um chamado só para o líder de célula, só para o pastor. Se Deus colocou um irmão do seu lado, e por algum motivo esse irmão sentiu liberdade de compartilhar com você uma luta, de compartilhar com você uma dificuldade, você é responsável por ajudar esse irmão a cumprir os mandamentos e guardar a palavra.
Isso não é exclusividade dos pastores, é você que vai fazer isso. É você que vai ensinar. Em última análise, meus irmãos, é por isso que a gente está aqui. Sabe, meus irmãos, a igreja de verdade, a igreja de Jesus, a igreja batista Mineirão de verdade, ela não é só o que acontece, que você vê no YouTube. A igreja de verdade não é só o que aparece nas redes sociais, não é só o que acontece no domingo. A igreja de verdade acontece também ali fora, depois do culto, na cafeteria. Onde um irmão está sentado com o outro dizendo, eu preciso melhorar nessa área, ora comigo, me ajuda. A igreja de verdade acontece também no seu WhatsApp, na segunda, na terça, na quarta, quando você está ajudando o irmão, quando você está sendo bênção na vida do irmão, ajudando o irmão a ser mais crente, ajudando o irmão a ser mais parecido com Jesus. A igreja de verdade está lá na sua célula, ou melhor, está no final da célula, quando o irmão fala para o líder, eu posso ficar um pouquinho mais na sua casa? Ali a gente está sendo uma igreja completa, porque ali existe discipulado, e discipulado é a essência do que é ser igreja. Irmãos, é isso que a gente está fazendo. É por isso que a gente está aqui. Essa é a razão de ser a igreja. Discipular, ajudar um ao outro, formar Cristo um no outro. Esse foi o nosso quarto erro. Nós não entendemos a quem a ordem é dirigida. A ordem é para todos nós. Em último lugar, nós não entendemos qual é o segredo do sucesso no cumprimento da grande comissão. Muita gente não abraça a grande comissão porque tem medo de não conseguir. Como que eu vou sair fazendo discípulos por aí se eu nem sei pregar? Como é que eu vou fazer discípulo na minha faculdade? Lá todo mundo é cabeção, todo mundo vai me engolir se eu for falar de Jesus lá. Como que eu vou cumprir o mandamento se eu não consigo? Jesus começa a grande comissão dizendo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele termina dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, a força que nos permite cumprir a grande comissão não é nossa. É a presença de Jesus na minha vida e na sua vida. É Ele que vai cumprir a missão, é Ele que vai cumprir o propósito, é Ele que vai alcançar as pessoas. Você precisa entender que você é apenas um instrumento nas mãos dEle. Você é apenas um canal da ação do Espírito Santo, não é você. Não é a sua habilidade, não é a sua oratória. Nós não vamos sozinhos cumprir essa missão, o próprio Deus vai conosco e age através de nós. Como uma frase que eu já li aqui uma vez para vocês e vou ler de novo, de um autor chamado Christopher Wright, no livro A Missão do Povo de Deus, ele diz assim, não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tenha uma igreja para a sua missão. Nós somos a igreja que vai cumprir a missão de Jesus por onde nós passarmos. Deixa Ele usar você. Portanto, o segredo não é a sua força, é o Espírito Santo de Deus em você. Vimos então, meus irmãos, 5 erros. Em primeiro lugar, nós entendemos que a grande comissão é uma ordem, não é uma opção. Você precisa se envolver nela. Se você é igreja, Jesus comissionou você. Essa é a razão de nós sermos igreja. A grande comissão, o fazer discípulo, é a essência de quem nós somos. Fazemos discípulos batizando e ensinando a guardar. É uma ordem dada a todo mundo que nós fazemos na força do Espírito Santo. Para a gente terminar e passarmos para a ceia, eu vou deixar 4 aplicações bem rápidas com você. 4 aplicações rápidas para você guardar a respeito dessa mensagem. Toda vez que você lê a grande comissão, você vai se lembrar dessas reflexões, dessas aplicações.
Em primeiro lugar, meu irmão, guarde isso. Nós não escolhemos como ser igreja. Não é prerrogativa nossa escolher o que a gente vai fazer. Nós não podemos fazer e ser igreja da maneira que a gente escolheu. O método de ser igreja, a maneira de ser igreja que Deus estabeleceu é o discipulado. Mas eu tenho tantas ideias boas para a igreja, eu tenho tantas ideias criativas, eu tenho tanta ideia legal, meu irmão. Se isso redundar em discipulado, nós vamos fazer. Porque eu fico vendo por aí, meus irmãos, e nesse tempo de caminhada cristã, de liderança de ministério, de culto, e agora como pastor auxiliar aqui, a gente vê tantas ideias brilhantes que as pessoas trazem para nós, mas a gente às vezes olha, para pensar e fala assim, gente, isso vai dar onde? Será que o nosso propósito aqui é ficar entretendo uns aos outros, fazendo coisas divertidas enquanto Jesus não volta? Nós não podemos escolher o método está escolhido. Ser igreja é fazer discípulo, ponha isso na sua cabeça. O que não redundar em fazer discípulo não deve entrar, o que redundar em discipulado é isso que nós vamos fazer. Não somos nós que escolhemos, Ele escolheu o método, e o método é o discipulado. Segunda aplicação é sobre a urgência do discipulado. Nós não sabemos exatamente o tempo que nós temos entre a grande comissão e a consumação de todas as coisas. Nós não sabemos quanto tempo dura a ordem da grande comissão e o dia que Jesus vai voltar. Portanto, meus irmãos, você precisa entender a urgência de fazer discípulos por onde você andar. Porque pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que para algumas pessoas seja a única oportunidade que elas têm, e você recebeu uma ordem, portanto essa ordem é urgente. Nós precisamos com urgência cumprir a grande comissão. Terceira aplicação, entenda, meu irmão, que você precisa ser discipulado. Meu irmão, não é porque a nossa igreja agora resolveu que vai ser assim. Não, meu irmão. É a essência da igreja, como nós vimos, isso aqui está no centro da missão, é a razão de existirmos, é a razão de sermos igreja. Portanto, você precisa se envolver no discipulado, deixe alguém cuidar de você. Tem irmãos que vêm para a igreja no domingo, não conversa com ninguém, vai embora, passa a semana toda, não tem um contato, não tem... Irmãos, esse não é o método de Deus. O método de Deus é a gente sentar junto, é exposição, é abrir a vida, é abrir o coração, é confronto, é conversa. Deixa Deus trabalhar seu coração através da vida do irmão, procure uma célula, procure a liderança, procure um pastor, não lute sozinho. O caminho que Deus estabeleceu para formar Cristo em você é o discipulado. Exponha-se ao discipulado. Procure alguém para você ser discipulado. E por último, entenda também que você é um discipulador. Não transfira essa responsabilidade para a igreja. Nós estaremos sempre aqui prontos para discipular quem nos procurar. Mas se você está enxergando uma necessidade, se você está enxergando algo na vida do irmão, Deus quer usar você para formar Cristo na vida desse irmão. Que Deus nos dê graça, irmãos, de sermos de fato uma igreja discipuladora, porque é isso que Ele tem para mim e para você.